Glória a Deus. Você foi abençoado? Gostaria que você rapidamente se levantasse do seu lugar. Hoje é um dia de muita alegria. Mais um dia onde o Senhor, Ele renova sobre nós as suas misericórdias e por isso nós estamos aqui, amém? Você é feliz por servir a um Deus que é fiel em todo tempo? Então dá um glória a Deus aí, cheio de vontade. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vira para quem está do seu lado, dá um cutucão. Quem está do seu lado, fala como é bom servir ao Senhor ao seu lado. Aí agora você vai dar um chute na canela e vai falar assim, ó. Agora eu vou ouvir o meu pai falar comigo. Hoje eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para derramar sobre nós. Eu gostaria que você recebesse com muito carinho e aplaudisse ao nome do Senhor pela vida do pastorzão Gonçalo Umanhas. Ah, você viu, né? Aplauda o nome do Senhor por esse querido. Você pode subir aqui para nos abençoar. Gostaria de chamar também o pastor Arthur, que vai traduzir. O pastorzão. Nós estamos em uma série onde nós estamos falando a respeito do primeiro amor. E hoje esse pastorzão querido que vem diretamente do Chile para nos abençoar. E eu tenho certeza que ele vai edificar as nossas vidas. Hoje ele vai falar sobre propósito e chamado. Então saiba que Deus tem uma resposta para o seu coração, amém? Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar esse querido homem de Deus. Pai, como nós somos felizes. Somos felizes porque servimos a um Deus que é fiel em todo o tempo. Nós estamos aqui nessa casa de oração porque sabemos que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz, e hoje nós podemos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa história. Pai, como é bom ter os Teus filhos aqui para edificarem a nossa história e abençoarem as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que eles sejam canais dos céus sobre esta casa nessa noite. Que eles possam ser escondidos atrás da Tua cruz e que somente a Tua voz de poder venha ecoar sobre este lugar, trazendo transformação, cura, salvação, milagres. O Senhor é bem-vindo aqui nessa noite, assim como os Teus filhos são bem-vindos aqui. Fala conosco, nós abençoamos a vida dos pastores, abençoamos as suas famílias, abençoamos os seus filhos, abençoamos as próximas gerações, abençoamos os ministérios desses homens, nós abençoamos todos os seus passos, para que eles continuem sendo a testificação de que quando o céu desce na terra, algo diferente acontece para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Assim nós oramos, os abençoando em o nome de Jesus. Só quem concorda fala um amém, cheio de vontade aí. Aplaude o nome do Senhor em nome de Jesus. Isso, muchas gracias. Wow. Sin duda alguna, Arthur, no puedo comenzar esta predicación Não posso começar essa pregação si no hago el llamado de mi esposa acá al altar para que se pueda presentar. sem chamar a minha esposa para que venha aqui ao altar. Yo soy muy obediente. Eu sou muito obediente. Sol, por favor, pasa acá adelante. Sole, vem cá, por favor. Dios les bendiga a todos. Deus abençoe a todos. Estamos muy felices de estar aquí. Estamos muito felizes de estar aqui. Estamos muy alegres de poder compartir en familia. Estamos muito alegres de poder compartilhar esse momento em família. ¿Cuántos de ustedes son hijos e hijas de Dios? Quantos de vocês são filhos e filhas de Deus? Nosotros con Gonzalo y nuestra familia somos hijos de Dios. O Gonçalo e a nossa família, nós somos filhos de Deus. La palabra dice que nosotros somos hermanos en Cristo. A palavra diz que nós somos irmãos em Cristo. Y el amor de Dios sobrepasa fronteras. E o amor de Deus passa as fronteiras. Estoy feliz de que hoy mi esposo pueda compartir con ustedes la palabra. Estou feliz porque o meu marido hoje pode compartilhar com vocês a palavra. Y que todos puedan levantar su mano, E que vocês todos possam levantar as suas mãos, tocar su corazón tocar seu coração y pedir a Dios que sea revelado e pedir a Deus para que seja revelado aquello que necesita ser revelado para tu vida. tudo aquilo que precisa ser revelado para a sua vida nessa noite. Amén. Amém. Amén. Amém. Gracias, amor. Bueno,
Sean todos bienvenidos a este lugar tan lindo que nos acoge hoy en día en Curitiba. Bom, sejam todos muito bem-vindos a esse lugar maravilhoso que nos acolhe hoje em Curitiba. Para mí y mi familia es un privilegio, Arthur, poder estar junto a ustedes. Para mim e minha família é um privilégio poder estar com a minha família aqui junto com vocês. Estuve leyendo algunas revistas Eu estava lendo umas revistas y aconteció en esa revista que se dice que en Curitiba están las personas más lindas y más inteligentes del mundo. e nessa revista dizia que as pessoas mais lindas e mais inteligentes do mundo estavam em Curitiba. Sí, mas esa encuesta Mas essa enquete se realizó acá en Bonde Retiro. foi feita aqui no Bom Retiro. Para mí es un privilegio y una honra poder estar hoy día compartir la palabra de Dios. Para mim é um privilégio e uma honra poder compartilhar com vocês a palavra de Y Deus. agradezco profundamente al pastor Igor E agradeço profundamente ao pastor Igor por darme este espacio. por me dar esse espaço. Es muy difícil para un pastor de jóvenes É muito difícil para um pastor de jovens entregar este lugar. entregar este lugar. Sin duda alguna que la palabra de Dios hoy día tiene que ser revelada. Sem nenhuma dúvida que nessa noite a palavra de Deus tem que ser revelada. En la palabra de Dios E a palavra de Deus, existen hombres y mujeres existem homens e mulheres que a través de relatos e historias que através de relatos e histórias fortalecen nuestra fe en Dios. fortalecem a nossa fé em Deus. En estos días en Curitiba Nesses dias em Curitiba, he estado pensando eu estava pensando que hay ocasiones y hay crisis y hay procesos que há dificuldades e crises e processos que enfrentamos en nuestra vida que enfrentamos nas nossas vidas, que son desafíos que são desafios y que muchas veces e que muitas vezes nos asustan y nos agobian. nos assustam e nos enforcam. Pero muchas de estas crisis y desafíos E muitas dessas crises, desses desafios, traen grandes oportunidades para tu vida. traz grandes oportunidades para as Dile al nossas que está a vidas. tu lado, Diga para quem está ao seu lado. las crisis As crises y procesos e os processos que vivimos que a gente vive en nuestras vidas em nossos corações, nossas muchas vidas, veces muitas vezes fortalecen fortalecem nuestra fe as nossas fés en Dios. em fé, em Deus. Y estas oportunidades traen grandes beneficios, E essas oportunidades trazem grandes benefícios. oportunidades de cambio en nuestras vidas, Oportunidades de mudança nas nossas vidas. oportunidades para poder aprender a resolver desde otra mirada la crisis, Oportunidade para que você possa aprender a resolver a partir de um outro olhar para a sua crise. oportunidades de experimentar un crecimiento en nuestras vidas. Oportunidade para você aprender e ter um crescimento para as nossas vidas. Pero muchas veces Mas muitas vezes nos encontramos trabados y agobiados nós estamos travados e y esgotados. atados, Sim, presos presos en nuestras crisis, nas nossas crises. en temor, Em temor, en enojo, na raiva, en frustración. com frustrações. Y muchas veces perdemos el control. E muitas vezes nós perdemos o controle. En vez de encontrar una manera Em vez de a gente encontrar uma maneira diferente de saber cómo resolver la situación. de encontrar uma maneira para resolver a situação. Más hoy día te digo, tal vez la forma que estás ocupando Mas talvez seja a forma como você está ocupando, no es la efectiva. não é a forma efetiva. Y hoy E hoje, te invito a considerar você tem que considerar que tu proceso o crisis que o seu processo ou que a sua crise puede ser un regalo de Dios. pode ser um presente de Deus. Mas nos entendemos en este momento. Mas nós não entendemos neste momento. Pero Dios hoy va a revelar. Mas hoje Deus vai revelar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Quantos dão um aplauso ao Senhor por isso? Querido joven de Bonde Retiro, Queridos jovens de Bom Retiro, tenemos que entender temos que entender que aunque seamos hijos de Dios, que ainda que a gente seja filhos de Deus, siempre vamos a estar expuestos sempre vamos estar expostos a procesos, a processos, a crisis, às crises, a dificultades, às dificuldades, a situaciones tristes, às situações tristes, pero debemos creer mas a gente deve crer que Dios que Deus tiene el poder tem o poder y tiene la autoridad e tem a autoridade para convertir nuestras crisis as nossas crises en bendiciones. em bênçãos. Existe una frase que hoy Dios reveló durante la mañana en mi vida Existe uma frase que Deus revelou durante a manhã na minha vida y yo quiero que tú la compartas con el que está a tu lado. e eu quero que você comparta com quem está ao seu lado.
Lo que no aprendemos en la prosperidad, O que não aprendemos na prosperidade, lo entendemos en la adversidad. entendemos na adversidade. Yo quiero que tú se lo digas a tu E amigo eu que quero está al que lado. você diga para quem está do seu lado. Lo que no aprendemos en la prosperidad, O que nós não aprendemos na prosperidade, lo entendemos en la adversidad. entendemos na adversidade. Muchas veces los procesos o crisis Muitas vezes os processos são crises que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida que Deus coloca na sua vida e na minha vida, vienen muchas veces disfrazadas, vêm muitas vezes fantasiadas, disfrazadas con máscaras com fantasias, com máscaras de aflicción, de aflição, de tormenta, de tormenta, de dificultad, de dificuldade, pero es con el único fin mas é com o único fim de que tú puedas encontrar que você possa encontrar tu llamado o seu chamado y tu propósito e o seu que propósito Dios tiene para tu vida. que Deus tenha para sua vida. Durante esta semana en Curitiba, Durante essa semana aqui em Curitiba, yo le preguntaba a Dios, eu perguntava para Deus: ¿por qué los hijos de Dios tenemos que vivir procesos tan difíciles, por que nós, filhos de Deus, temos que viver processos tão difíceis, tan dolorosos, tão dolorosos, tan complicados? tão complicados? Y fue ahí cuando el Espíritu de Dios E foi aí que o Espírito de Deus me hizo recordar me fez lembrar el proceso de Jonás o processo de Jonas y cómo un proceso e como que o processo, lo puede llevar um processo pode te a levar revelar a revelar el o propósito propósito y el llamado e o chamado que Dios tiene para tu vida. que Deus tem para sua vida. Sin duda alguna, Sem nenhuma dúvida que la vida de Jonás que a vida de Jonas nos lleva a entender nos leva para entender y a comprender e a compreender que todos recibimos un llamado, que todos recebemos um chamado. pero muchas veces tratamos de huir. Mas muitas vezes nós tentamos não escutar. Es muy difícil para un joven y un adolescente É muito difícil para um jovem ou adolescente poder entender el llamado y el propósito de Dios poder entender o chamado e o propósito de Deus, por el cual tú fuiste llamado. pelo qual você foi chamado. Y no percibimos, E não percebemos, y no vemos, e não vemos, mas no se nos revela. mas Deus nos revela. Y huimos de la presencia de Dios. E ouvimos a presença de Deus. Pero Dios, Mas Deus, en medio de nuestros procesos, no meio dos nossos nos processos, da la oportunidad nos dá a oportunidade de aceptar el llamado, de aceitar o chamado, de arrepentirnos de nos arrepender y sentir el gozo e sentir o gozo, de servir a Dios. a felicidade de servir a ¿Cuánto le Deus. dan un aplauso al Señor? Quantos dão um aplauso para o Senhor? Estuve siguiendo las redes sociales, Eu estava vendo as redes sociais, IBB Curitiba, IBBR Curitiba, Bom de Retiro, Bom Retiro, Igreja Bom Retiro, y estuve observando el lema de la iglesia. e estava vendo o lema da igreja. Existimos Existimos para bendecir tu vida. para abençoar sua vida. ¿Ellos entienden Sí. el lema? Nós existimos para abençoar sua vida. Existimos para bendecir tu vida. Nós existimos para abençoar sua Estuve vida. analizando ese lema Eu estava analisando esse lema. y quiero que tú puedas entender y comprender Quero que você entenda e compreenda que este lema que este lema es tan fuerte é tão forte con el llamado y el propósito. com o chamado e o propósito, Sin duda alguna que para bendecir primero, sem dúvida nenhuma que é para abençoar primeiro. primero debes aceptar el llamado Primeiro você tem que aceitar o chamado que Dios ha puesto en tu vida que Deus colocou na sua vida, para que así la existencia de bendecir para que assim a existência de abençoar y servir en el reino de Dios e servir no reino de Deus tenga un propósito. tenha um propósito. Si el llamado de tu vida es servir en el reino de Dios, primero tienes que aceptar el llamado. Se o chamado da sua vida é para servir no reino de Deus, primeiro você tem que aceitar o chamado. En cada área de tu iglesia, Em cada área da sua igreja, más los que están barriendo, desde que o estão varrendo, los que están limpiando, o que estão limpando, los que están ordenando, os que estão ordenando, todo tiene un propósito. todos têm um propósito. Y para eso, E para isso, primero, primeiro, tienes que aceptar el llamado. você tem que aceitar o chamado. La vida de Jonás, A vida do Jonas nos invita nos convida a aceptar el llamado. a aceitar o chamado. Rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias. Daqui Ou a pouco encender nuestras tablets. vamos ligar os nossos celulares ou abrir nossas Bíblias. Jonás Jonas, 1 al 17. de 1 a 17. Permiso. Yo quiero que solo lo tengas abierto. Eu só quero que El você capítulo. Eu só quero que você tenha aberto o capítulo. Vamos a ir leyendo un poco más adelante. A gente vai lendo um pouquinho mais de acordo com o que for caminhando. Antes de comenzar la lectura, Antes da gente começar a leitura, me gustaría que puedas meditar un par de segundos eu quero que vocês meditem um pouco por uns minutos.
y que tú analices e que você analise. qué representa la presencia de Dios en tu vida. Quero que vocês sintam a presença de Deus na sua vida. Solo un par de segundos. Só alguns segundos. ¿Qué representa la presencia de Dios en tu vida? Quero que vocês sintam a presença de Deus na sua vida. Mientras analizaba en la mañana esta prédica, Enquanto eu analisava essa pregação la na minha pregunta me la vida, hice a mí primero. a pergunta eu fiz para mim mesmo primeiro. Y la respuesta del Espíritu E a resposta do Espírito es que la presencia de Dios é que a presença de Deus es el lugar é o lugar más importante mais importante para los hijos de Dios. para os filhos de Deus. Es el lugar Este lugar donde recibimos descanso, aonde a gente recebe donde descanso, recibimos paz, aonde a gente recebe paz, donde recibimos abundancia en gozo. aonde recebemos abundância e felicidade. La presencia de Dios A presença de Deus significa que tu vida significa que a sua vida gira gira alrededor de Dios. em redor de Deus. Tus pensamientos, Os seus pensamentos, tus os seus sentimientos, sentimentos, la voluntad a sua vontade está sujeta al Creador. está sujeita a Deus. Estar en la presencia de Dios Estar na presença de Deus es hacer la voluntad de Él é fazer a vontade dele y escuchar su voz e escutar a voz dele para cumplir su propósito para cumprir o propósito y no el nuestro. e não o nosso. Hoy día te pido que tú levantes tu mano Eu ahí peço que donde vocês estás levantem a sua mão nesses dias y vamos a hacer un pacto e vamos fazer um pacto y vamos a decir, Señor, e vamos dizer: Senhor, que se cumpla que se cumpra tu propósito teu propósito y no el mío. e não o meu. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos de la presencia del Señor? Mas o que acontece quando nós vamos para longe da presença de Deus? Y alejarte de la presencia del Señor, E se afastar da presença do Senhor, querido joven, adolescente, querido jovem e adolescente, alejarte de la presencia de Dios Se af- trae consecuencias irrenumerables. se afastar da presença de Deus te traz consequências irrecuperáveis Y muchas veces irreparables. e muitas vezes irreparáveis, Porque pierdes la paz, porque perdem a paz, porque pierdes el gozo, porque perdem a felicidade, porque nuestra vida porque a nossa vida se convierte en un caos. se converte num caos. Todo lo que pensamos Tudo aquilo que pensamos y que habíamos ordenado e que já tínhamos cuando estamos lejos de la presencia del Señor, pensado quando estávamos longe da presença de nuestra Deus, vida se a desordena. nossa vida fica uma bagunça. Y eso fue exactamente E isso foi exatamente lo que le sucedió a Jonás. o que aconteceu com Jonas. Cuando él quiso huir de la presencia de Dios. Quando ele quis fugir da presença de Deus. Mas usted se ha preguntado alguna vez, Você já se perguntou alguma vez: ¿hay algún hombre en la Biblia que se haya querido apartar de la presencia del Señor? tem algum homem na Bíblia que já quis se afastar da presença de Deus? ¿O que haya querido huir de la presencia de Dios? Ou que tenha querido fugir da presença de Deus? Al parecer Jonás es el único. Ao parecer, ele parecia ser o único. Normalmente, Normalmente, los que estamos acá, todos nós que estamos aqui, todos los jóvenes de Bon de Retiro, todos os jovens de Bom queremos Retiro, estar en la presencia de Dios. queremos estar na presença de Deus. La mayoría de las personas quiere vivir y experimentar en la presencia de Dios un cambio radical en nuestras vidas. A maioria das pessoas querem viver e experimentar uma mudança verdadeira da presença de Deus. Pero Jonás huye de la presencia de Dios. Mas Jonas foge da Él no presença de desea Deus. estar cerca del propósito y del llamado de Dios. Ele não queria estar perto do chamado e do propósito de Deus. Jonás toma una decisión rápida y apresurada. Jonas tomou uma decisão rápida Y muchas veces nos pasa exactamente lo mismo. e Perdón. muitas vezes passa o mesmo com a gente. Tomamos decisiones apresuradas. Tomamos decisões rápidas. Y toda decisión apresurada E toda decisão que a gente toma apressado, trae rápido, consigo traz com você consecuencias inesperadas. consequências. Dile al que está a tu lado, toda decisión apresurada Diga para quem está do seu lado, toda a decisão Apressurada. apressurada, rápida, trae consigo traz com você consecuencias consequências inesperadas. inesperadas. Yo no vengo a asustar, Eu não venho assustar você. solo vengo a hablar de parte de Eu Dios. só venho falar de parte do que Deus falou para mim, para vocês. Junto con mi esposa, Junto com a minha esposa, amamos los jóvenes. amamos os jovens. Llevamos un tiempo ministrando a jóvenes y adolescentes, Levamos um tempo já ministrando a jovens e adolescentes. pero hoy estamos en una etapa distinta de nuestras vidas. Mas hoje nós estamos vivendo uma nova etapa da nossa vida. Estamos creyendo en el propósito y el llamado de Dios. Estamos crendo no propósito e no chamado de Deus. Y yo no me quiero ir de esta iglesia. E eu não quero sair dessa igreja. Si tú no entiendes, Se você não entende, si tú no aceptas se você não aceita el llamado o chamado y el propósito, e o propósito,
de que hoy estés sentado junto a nosotros. de que hoje está sendo entregue Esto a no es nós. por casualidad. Isso não é por acaso. Esto es porque Dios Isso é porque Deus permitió permitiu que hoy que hoje asistas assista a la iglesia aqui a igreja. Bom de Retiro Bom Retiro. a escuchar A escutar el llamado y el propósito o chamado e o propósito que Dios tiene para tu vida. que Deus tem para sua vida. Vemos en esta historia de Jonás rápidamente que él huye del propósito de Dios. Vemos na história de Jonas que ele rapidamente fuge da presença de Yo Deus. sé que todos los que están acá Eu sei que todos que estão aqui conocen la historia de Jonás. conhecem a história de Jonas. Y sabemos que Jonás no quería ir a la tierra de Nínive. E sabíamos que Jonas não queria ir à terra de Nínive. Jonás quería hacer todo lo contrario. Jonas queria fazer tudo o contrário. La presencia de Dios lo busca A presença de Deus o busca para cumplir un propósito, para cumprir um propósito, mas él desobedece mas ele desobedece el encuentro con Dios. o encontro com Deus. Dice su palabra que él crea un plan rápidamente A sua palavra diz que ele criou um plano rapidamente para huir lejos de la presencia de Dios. para sair para muito longe da presença de Deus. Y encuentra una barca E encontra uma maca en un puerto seguro. En un puerto seguro. En un... em um porto seguro. Sí, un puerto seguro. Um porto seguro. Encuentra una barca lejos y dice, ese es el puerto que yo necesito. Encontra uma marca e diz que esse é Eu o não ponto vou que a eu preciso. Nínive. Eu não vou a Nínive. Yo voy a Tarsis. Eu vou A Tarsis. a Tarsis. ¿Sí? Sim. Y fue ahí cuando Dios, E foi aí quando Deus, cuando Él toma su barca quando ele toma o barco con marineros, com marinheiros, con capitán com o capitão y toma rumbo a Tarsis. e vai em direção a Tarsis. Un rumbo que Él escogió. Um rumo que ele escolheu. Un rumbo que Él cree que es lo Um mejor. rumo que ele pensava que era o melhor para ele. Y fue ahí cuando Dios levantó una tormenta grande, E foi aí quando Deus levantou uma gigante tormenta. más los integrantes y capitán pensaban que la barca se iba a partir en dos. Mas os integrantes do barco pensavam que o barco ia se dividir em dois. Es sorprendente ver cómo Dios, a pesar de las malas decisiones, É impressionante de ver como Deus, independente das más decisões que tomó Jonás que tomou Jonas, de huir del llamado y el propósito, de fugir do chamado e do propósito, Dios podría haber dicho, que se vaya lejos. Deus podia ter dito para ele, pode ir, não tem Mas tú problema. no puedes huir del llamado y el propósito de Dios. Mas você não pode fugir do chamado e do Dios propósito de aún Deus. así levantó una tormenta grande Deus ainda assim levantou uma grande tormenta para enderezar el camino de Jonás. para levar Jonas para o caminho certo. Debemos entender Devemos y entender comprender e compreender que estamos en el propósito de Dios. que nós estamos no propósito de Deus. Él va a remover y sacudir tu barca Ele vai mover e vai sacudir o seu barco para que podamos volver para que a gente possa voltar a nuestro llamado ao nosso chamado, y nuestro propósito. o nosso propósito. Cuando tenemos un llamado de parte de Dios, Quando nós temos um chamado de parte de Deus, hay cosas que a algunos y a otros le funcionan, tem coisas que alguns e outros funcionam, pero a ti no te va a funcionar. mas para você não vai funcionar. Existen personas que pueden vender agua en el desierto Existem pessoas que podem até vender água no deserto. y sí le funciona, E sim funciona, mas a ti no te va a funcionar mas para você não vai funcionar. porque no estás en el propósito, Porque você não está no propósito. porque no estás en el llamado. Você não está no chamado. No importa dónde te escondas, Não importa onde você se esconda. no importa dónde puedas viajar, Não importa para onde você possa no viajar. importa lo que puedas generar, Não importa o que você pode gerar. si no estás en el propósito y el llamado de Dios, Se você não está no propósito e no chamado de Deus, el Señor o Senhor va a buscar la forma vai buscar a forma de sacudir de y sacudir derribar e de derrubar tu barca. o seu barco. Mientras meditaba en la palabra del Señor Enquanto eu meditava na palavra de Deus y la historia de Jonás, e na história de Jonas, es muy fácil juzgarlo. é muito fácil a gente julgar ele. Pero hoy Dios, a Mas- través de esta historia, Mas hoje, Deus, através dessa história, te pregunta a ti, eu pergunto para você. ¿acaso tú crees que tu historia Você pensa que a história... está tan lejos que la de Jonás? Você pensa que a sua história está muito diferente da história de Jonas? Esta noche Dios Essa noite Deus quiere desafiarte quer te desafiar a que pongas en práctica tu llamado, para que você coloque em prática o seu por el chamado, cual cada uno fuimos llamados. pelo qual cada um de nós fomos chamados. Hoy te pregunto, ¿cuántas veces has huido de la presencia de Dios? Hoje eu te pergunto, quantas vezes você tem fugido da presença de Deus? Al igual como huye Jonás, Assim como Jonas fugiu, muchas veces
nos hacemos los sordos espirituales Muitas vezes nós nos fazemos surdos y espiritualmente entendemos muy bien e entendemos muito bem el llamado y el propósito. o chamado e o propósito de Deus. Pero muchas veces como jóvenes y adolescentes Mas muitas vezes quando jovens e adolescentes, creemos que no es el tiempo, a gente pensa que não é o tempo, creemos que no es el lugar, pensa que a gente não é o lugar, o momento, creemos que no es la voz del Señor. pensamos que não é a voz de Deus. Y muchas veces E muitas vezes es más fácil é mais fácil deshacer los compromisos de la iglesia, desfazer os compromissos da igreja, las responsabilidades de la iglesia. as responsabilidades da igreja. Muchas veces como adolescentes y jóvenes Muitas vezes como adolescentes e jovens, es mucho más fácil decirle a Igor, hoy no puedo, é muito fácil você ligar para o Igor e dizer, hoje eu não posso, hoy tengo compromisos. hoje eu tenho um compromisso. Porque la iglesia Porque a igreja es más fácil deshacer los compromisos, é muito mais fácil desfazer os compromissos, pero siempre es mucho más difícil mas é sempre muito mais difícil no não huir de los compromisos seculares não fugir dos compromissos seculares que se nos presentan en nuestra vida. que sejam apresentados para nossas vidas. ¿Entiende? Se entendem? Os compromissos do mundo Amém. São apresentados para nós. Rápidamente, Jonás capítulo 4 dice, Rapidamente, Jonas capítulo 4 diz: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, Mas Jeová fez levantar um grande vento no mar, y hubo en el mar e houve no mar una tempestad tan grande e uma tempestade tão grande que se pensó que la nave partiría en dos. que se pensou que o barco ia partir em dois. Muchas veces nos va a tocar vivir y experimentar Muitas vezes nós vamos acabar vivendo e experimentando situaciones y problemas situações e problemas que nunca debimos haberlos vivido. que nunca deveríamos ter vivido. Jonás tuvo que pagar el precio duro Jonas teve que pagar um preço duro por haber huido del llamado de Dios. por ter fugido do chamado de Deus. Y todo aquel que esquiva, E todo aquele que esquiva, que foge, que se va por otro camino, que vá por outro caminho, va a pagar el precio duro. vai pagar o preço alto. Porque Dios Porque Deus va a levantar una tormenta tan grande vai levantar uma tempestade tão que va a grande enderezar tu camino e que vai te desviar do seu caminho para que puedas cumplir para que você possa cumprir el propósito. o propósito de Deus. Vivir en contra de la voluntad de Dios Viver contra a vontade de Deus es tener una vida en constante caos. é viver uma vida em constante caos. Todo te va a resultar mal. Tudo vai sair ruim. Proyectos que pensaste que iban a resultar Os projetos que você achava que ia dar certo se van a caer. vão cair. Puertas que pensaste que se iban a abrir As portas que você achava que iam abrir se van a cerrar. se vão fechar. Proyectos no van a resultar. Os projetos não vão para frente. Mientras que si tú estás en la voluntad de Dios, E ainda que você ache que está na vontade de Deus, podrás experimentar situaciones sobrenaturales. se você estiver na vontade de Deus, você poderá experimentar coisas sobrenaturais. Puertas que nunca pensaste que se abrieran, Portas que você nunca imaginariam que iam se abrir, Dios las va a abrir se vão abrir. y el hombre no podrá cerrar. E homem nenhum vai poder se fechar. Pensaste que nunca vas a alcanzar negocios altos. Você pensava que nunca ia poder alcançar grandes negócios. Pensaste que nunca ibas a entrar a una universidad tan importante. Pensava que você nunca ia poder entrar em uma escola tão importante. Pensaste que tu pasado Pensava que o seu passado no te iba a ayudar não ia ajudar a alcanzar a alcançar las metas as metas de la universidad. da universidade, Porque pensaste porque pensava que tu vida que a sua vida no tenía un propósito en la parte profesional. não tinha um propósito da parte profissional. Mas Dios hoy te dice, Mas hoje Deus te si diz, tú estás en la voluntad de Dios, se você está na vontade de Deus, las puertas del cielo as portas dos céus van a derramar vão ser derramadas, bendición sobre tu vida, bênção sobre as suas vidas, bendición para tus generaciones. bênção sobre as suas gerações. Todo lo que está a tu alrededor Como os que estão ao seu va a ser redor, bendecido. até os que estão ao seu redor vão ser abençoados. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Versículos 5 y 6 dice, Versículos 5 e 6 dice que los marineros tuvieron miedo falaram que os marinheiros tinham medo y cada uno clamaba a su Dios. e cada clamava ao seu Deus. Y echaron al mar sus enseres, E jogavam ao mar os sus cosas, suas coisas, y las tiraron al mar. jogavam suas coisas no mar. Pero Jonás Mas Jonas había bajado al interior de la nave tinham descido para o interior do barco y se había echado a dormir. e se tinha ido a dormir. Durmió muy bien. Dormiu muito bem.
Y el patrón de la nave, el capitán de la nave, E o capitão do barco se acercó y le dijo, chegou perto dele e disse: ¿qué tienes, dormilón? Por que, o que você está fazendo, Dile al que está a tu dorminhoco? lado, ¿qué tienes, dormilón? Diga quem para ter ao seu lado: o que você está fazendo, dorminhoco? Para de dormir, Para de dormir. levántate Levanta y clama a tu Dios. e clama ao seu Deus. Quizás Él tendrá compasión Talvez ele tivesse compaixão y no pereceremos. e não pereceremos. Luego los integrantes echaron suerte rápidamente. Logo os integrantes tiveram sorte? ¿Suerte? Sim, sorte Marco, rapidamente ¿sí? Para saber cuál era el problema de la tormenta. para saber qual era o problema da tempestade. Y Arthur, adivina quién salió escogido. E Arthur, adivinha quem foi que saiu escolhido? Jonás. Jonas! ¿Cuántos Jonás hay acá? Quantos Jonas temos aqui Que van a salir escogidos que vão ser escolhidos en medio e no meio del mundo. do mundo Y van a señalar. e vão sinalizar, Y van a apuntar. vão apontar, Y van a decir, tú eres el problema. vão dizer: você é o problema. Mas si tú estás en la voluntad de Dios, Mas se você está na vontade de Deus, yo voy a decir, eu vou dizer: no es problema mío. não é problema Es meu, problema del que me sigue. é problema do que me Que segue, quiere que querem que yo haga su voluntad. que eu faça a sua vontade. Versículo 9 y 10. Versículo 9 e 10. Él respondió, Ele respondeu: Jonás, Jonas, soy hebreo, sou hebreu, temo a Jehová, temo a Jeová, Dios de los cielos, Deus dos céus, que hizo el mar y la tierra. que fez o mar e a terra. Y aquellos hombres E aqueles homens temieron de sobremanera. tinham de muita forma, Sí, de mucha forma. Y dijeron, ¿por qué has hecho esto? e perguntaram: por que você fez isso? Porque ellos sabían Porque eles sabiam que huía de la presencia de Jehová. que escutavam da presença de Deus. Pues él unos capítulos más atrás Porque alguns capítulos antes ya lo había declarado. já haviam sido declarados. Me imagino a Jonás diciendo Imagino Jonas dizendo lo siguiente. o seguinte: Veo que él no ha huido de mi presencia. vejo que ele não tem fugido da minha presença. Veo que aún en mi desobediencia, Vejo que ele não me desobedeceu. él me sigue. Ele me segue. Veo que mis deseos desviados, Vejo que os meus desejos estão desviados. él aún desea que yo haga su voluntad. Ele ainda deseja que eu faça a vontade dele. Aunque muchas veces no estemos en el camino correcto, Mesmo que muitas vezes nós estejamos no caminho certo, él te va a alcanzar. ele vai te alcançar. Él va a buscar la forma. Ele vai buscar a forma. Él va a buscar la manera Ele vai buscar a maneira de buscarte de te buscar y encontrarte e te alcançar para que tú puedas cumplir para que você possa cumprir el propósito o propósito y el llamado. e o chamado. Luego en el capítulo 12, No capítulo 12, él le respondió, ele respondeu: tomadme tomad y echadme al mar. e se joga ao mar. Si usted me echan, Se vocês se jogam, el mar os quitará. o mar vai Se va- vai engolir, Sí, porque yo sé que es por causa mía. porque eu sei que é por causa minha. Y yo pienso E eu acredito y entiendo e entendo lo rebelde que era Jonás. como ele era rebelde. En vez de decirle, hey, capitán, devolvámonos al puerto Ô, capitão, vamos voltar para onde a gente estava, para yo tomar otra barca para que eu possa tomar um outro barco y el mar se calme. e o mar fique mais calmo. Jonás Jonas es tan está rebelde é tão rebelde como tú, como você, como yo, como eu, que decidimos que decidimos tomar decisiones tomar decisões tan apresuradas tão rápidas que traen consecuencias que traz consequências inesperadas. Él prefiere morir. Ele prefere morrer. Existe gente que es tan persistente en su propio camino Existem pessoas que são tão persistentes no seu próprio caminho que prefiere morir que preferem morrer antes de hacer la voluntad antes de fazer a vontade de Dios. de Deus. Lo sorprendente de esta historia E o mais surpreendente dessa história es que Dios ya tiene un plan é que Deus já tem um plano para cumplir su propósito. para cumprir o seu propósito. Desde que Jonás desobedeció, Desde que Jonas desobedeceu, ya tenía preparado já tinha preparado a procesar e processado a Jonás
Jonas, en la tempestad y el caos. levar Jonas à tempestade e o caos. Entonces tenemos que entender que Dios no tiene límites. Então a gente tem que entender que Deus não tem limites. Dios no tiene límites. Deus não tem limites. Dios va a cumplir su propósito. Deus vai cumprir o seu y Dios va a propósito. sacudir tu barca. E Deus ele vai y sacudir o Dios va seu a crear barco un gran tempestad. e vai providenciar uma grande tempestade. Yo no sé Eu não sei si hoy se hoje tú estás en un gran caos. você está vivendo um grande caos. Yo no sé si tú hoy estás en una gran tempestad. Não sei se você está vivendo uma grande tempestade. Yo no sé si tú tomaste la barca equivocada. Eu não sei se você entrou no barco errado. Santo eres tú, Señor. Santo é tu, Senhor. Más lo que yo sé, Mas o que eu sei lo que yo creo, e o que eu creio es que Dios é que Deus va a levantar vai levantar una tormenta uma tormenta para que vuelvas para que você volte a cumplir para cumprir el propósito o propósito de Dios. de Deus. La palabra A palavra me invita me convida a entender que hay muchos jóvenes a entender que tem muitos jovens y adolescentes e adolescentes que están durmiendo que estão dormindo y en su alrededor e em sua volta hay un gran caos, tem um grande caos, hay una gran tormenta, uma grande tormenta, mas no lo piensan ni lo entienden mas não pensam e não entendem y no lo sienten, e não sentem, porque en su interior porque no seu interior hay un caos, tem um caos, hay una tormenta, tem uma tempestade, hay una crisis, tem uma crise, hay un proceso tem um processo que es más grande que é ainda mais grande de lo que está afuera. do que está lá fora. Dios hoy día E Deus hoje te está invitando te está convidando a que puedas abrir la puerta de tu para que habitación você pode abrir a porta do seu y que quarto tú dejes entrar a Dios e para que você deixe Deus entrar a tu barca no seu barco y Él pueda controlar e Ele possa y controlar Él pueda manejar e Ele possa dirigir el timón o timão de tu vida. da sua vida. Versículo 13. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, E aqueles homens trabalharam para fazer mas no pudieron, voltar à terra, mas Por- não puderam, porque el mar porque o mar más se embravecía, estava cada vez mais bravo, estaba más en contra de ellos. estava mais na contramão. Me llama la atención Me chama a atenção que Dios capacita al hombre, que Deus capacita o que homem, Dios entrega el talento, que Deus entrega o que talento, Dios entrega la profesión, que Deus entrega a profissão, pero Dios siempre tiene el control. mas Deus sempre tem o controle. El capitán de la O barca, capitão do barco, yo pienso y creo eu acredito e que acho tenía una experiencia que tinha uma experiência para poder controlar su para barca. poder controlar o barco. Y muchas veces tú, joven, Mas muitas vezes você más jovem, muchas veces tú, adolescente, muitas vezes você adolescente, crees que tienes el timón de tu barca, achava que tinha o volante do seu barco, de tu vida, da sua vida, y crees que vas por un buen camino, e você achava que você ia por um bom caminho, pero no es por tu voluntad, mas não é pela sua no es vontade, por lo que tú crees, não é pelo que você acha, no es por tu talento, não é pelo seu sino talento, es por lo que Dios quiere que hacer en senão tu pelo vida. que Deus quer fazer na sua vida. Él tiene el control. Ele quer o controle. Dice que la barca se movía de un lugar a otro, Diz que o barco se movia de um lado para o outro, pero dice, hey, tú capitán, mas disse: ei, você capitão, tú no tienes el control, você não tem o controle, yo tengo el control. eu tenho o controle. En esa barca E nesse barco hay un hijo mío tem um filho meu que se quiere perder, que está se perdendo, y muchas veces e muitas vezes tu pastor Igor o seu pastor Igor está orando por cada joven está orando por cada jovem en las mañanas, nas manhãs, en su altar, no seu altar, por cada uno de los por jóvenes, cada um dos jovens, pidiéndole a Dios pedindo a Deus que tome el control de sus que vidas, tome o controle da sua vida, porque nosotros no podemos solos. porque nós outros não podemos sozinhos. Jonás Jonas no podía solo. não podia sozinho. Jonás había tomado un camino incorrecto. Jonas tinha escolhido um caminho incorreto, errado. Y Dios tuvo que remover la barca de una manera sobrenatural. E Deus teve que tirar o barco dali de uma forma sobrenatural. Yo hoy día me pregunto, Arthur, E hoje eu me pergunto fuertemente en mi interior, pergunto fortemente dentro de mim, ¿qué olas que ondas están sacudiendo estão sacudindo en tu vida? na sua vida? Pregúntale al que está a tu lado. Pergunte para quem está do seu lado. ¿Qué ola Que onda está sacudiendo está sacudindo en tu vida? a sua vida? Habrán días en que la barca
Habrán días en que las barcas de tu vida Vão ter dias que o barco da sua vida serán movidas de una forma descontrolada vão se mover de uma forma y descontrolada. no va a parar de mover la E não vai barca. parar de mover o barco. ¿Y sabes por qué? E sabe por quê? Es porque Dios É porque Deus quiere que despertemos quer que a gente acorde para que volvamos a su para que a propósito, gente volte ao seu ya que propósito. Él tiene planes Já que Ele tem planos de bien de bem y no de mal, e não de mal. con el fin de que tengamos Para que no fim a gente tenha un futuro futuro pleno pleno en Dios. em Deus. Dios a través de este mensaje Deus, através dessa mensagem, nos está entregando la oportunidad nos está dando a oportunidade de volver a su propósito, de voltar para o seu al propósito, propósito que Él tiene para ti. ao propósito que Ele tem para você. Querido joven de Bon de Retiro, Queridos jovens de Bom Retiro, deja de huir de la presencia de Dios. deixa de fugir da presença de Deus. Si estás sintiendo que tu barca se está Se você removiendo, está sentindo que o seu barco está se mexendo, si has perdido el control de tus se metas, você tem perdido o controle das suas metas, si has perdido el control de tu economía, perdido o controle da sua si economia, has perdido el control de tu entorno familiar, perdido o controle do seu entorno familiar, si hay jóvenes, adultos, se tem jovens adultos que creen que han perdido que acham que perderam el control de su o matrimonio, controle do seu casamento, si hay familias se tem famílias hoy hoje que piensan que pensam que han perdido el control de su familia, que perderam o controle da sua de família, sus hijos, dos seus filhos, de tus amigos, dos seus amigos, es porque Dios é porque Deus está sacudiendo tan fuerte tu está barca sacudindo tão forte o seu barco para que vuelvas para que volte al propósito ao propósito de cual fuiste llamado. do qual você foi chamado. Alguien tiene que decir amén. Alguém tem que dizer amém. Alguien tiene que decir amén. Alguém tem que falar amém. Alguien acá tiene un llamado de parte de Alguém Dios. aqui tem um chamado de parte de Deus. Y Dios no me hizo recorrer 2.000 kilómetros, 5.000, Deus não me fez vir aqui 5.000 quilômetros de distância para poder estar presente a lo mejor en el matrimonio de mi cuñada, para estar presente no casamento da minha cunhada, sino Dios me hizo, senão que Deus me trouxe, me invitó a Curitiba me trouxe a Curitiba para hacerte volver para fazer voltar al llamado o chamado y al propósito e ao propósito que Dios tiene para tu vida. que Deus tem para sua vida. Pero Jonás, aún en medio de la tempestad, Mas Jonas, no meio da tempestade, pidió que lo tiren pediu que jogassem. rápidamente. Joguem rapidamente. Salta, Joguem-se. envíenme, Pulem. tírenme a la tempestad. Me joguem para o meio da Si usted me tempestade. tira en la tempestad, Se joga no meio da el tempestade. mar se calmará. O mar vai se acalmar. Porque él cree, Arthur, ven. Porque ele acha Él cree que la solución Ele acha que a solução estaba a 2 o 3 metros del está a mar. 2 ou 3 metros no mar. Mas no. Mas na verdade não. Mas Dios te invita Deus te convida que si tú no entiendes que se você não entende, en el primer caos, no primeiro caos, en el primer acontecimiento de tormenta, no primeiro acontecimento da tempestade, Él tiene un segundo plan. ele tem um segundo plano. Él tiene un segundo proceso. Ele tem um segundo processo, Porque Dios quiere hacer cumplir el propósito porque Deus quer fazer cumprir o seu propósito para volver a corregirnos. para voltar a corrigir a gente. Versículo 17. Versículo 17. ¿Cuántos minutos me quedan? Quantos minutos temos todavia? Me quedan 5. Pode ir. Pero Jehová tenía preparado un gran pez Mas Jeová tinha preparado um para que se tragara grande Jonás. peixe, um grande peixe para que ele fosse engolido por ele. Y estuvo Jonás E esteve Jonas en el vientre del pez no ventre do peixe 3 días 3 dias y 3 noches e 3 noites, antes de llegar antes de chegar a la ciudad à cidade donde estaba el plan de Dios. onde estava o plano de Deus. Y ahí estuvo Jonás en su segundo proceso. E aí estava Jonas no seu segundo processo, Joven y adolescente. jovem e adolescente. Si no entiendes en el primer Se proceso, você não aprendeu no primeiro processo, no te vas a salvar você não vai se salvar del segundo do proceso. segundo processo. Y si no entiendes en el E segundo se você não proceso, entende no segundo va a venir un processo, tercero, vai vir um va a terceiro, venir un cuarto, vai vir um quarto, porque Dios no se va a cansar porque Deus não vai se cansar de tomar a su hijo, de tomar o seu filho, de abrazarlo de te abraçar, y de que vuelva al llamado e que você volte para o seu chamado y al propósito. e o seu propósito. Y es ahí E é aí donde Jonás, aonde Jonas, en el segundo proceso, no segundo processo, donde estaba en soledad, onde ele estava em solidão, donde estaba en la intimidad del pez, estava na intimidade do peixe. ahí es cuando Dios empieza a tratar en tu vida. Aí é quando Deus começou a tratar a vida dele. Cuando estás en soledad y intimidad, Quando você estava em solidão e cuando no están intimidade. tus padres, Quando não estão seus pais. cuando no están tus amigos, Quando não tem seus amigos. cuando no están tus familiares, Quando não tem seus familiares. cuando te sientes solo, Quando você está sozinho. cuando te sientes
triste, Quando você está triste, cuando tú estás en tu cuarto de tu habitación, quando você está em seu es quarto, cuando más te encuentras é con quando Dios. você mais se encontra com Deus. Yo no sé si hoy estás viviendo ese proceso. Eu não sei se hoje você está passando por esse processo. Lo único que sé O único que eu sei, es que si estás en el proceso de la soledad, a única coisa que eu sei é que se É você que está no se- processo de solidão, es que si estás en el proceso del vientre del pez, se você está no processo dentro do ventre do peixe, es porque Dios é porque Deus está alinhando tu tu corazón o seu coração con el corazón de Dios. com o coração de Deus. Los tiempos de soledad y silencio Os tempos de solidão e silêncio no son para un estímulo mental, não são para um estímulo mental, ni tampoco emocional, também não é emocional, sino los momentos de intimidad senão que para uns momentos de intimidade. son para adorar, É para você adorar, son para exaltar, para exaltar, son para agradecer para agradecer que Dios que Deus está está alinhando mi o corazón meu coração con Dios. com Deus. Así que joven, Assim que jovem, no te preocupes não se si preocupe. estás viviendo el proceso del vientre del pez. Se você está vivendo um processo dentro do ventre do peixe, Dice que toda crisis, diz que toda crise, todo proceso todo processo trae consigo oportunidades traz com você oportunidades que son que são para el crecimiento espiritual. para o crescimento espiritual. Dios hoy te quiere levantar como nunca antes has experimentado. Deus quer te levantar e para que você viva algo como você nunca tem Dios experimentado. está haciendo un llamado hoy en tu vida. Deus está te dando um chamado hoje para sua Hey, vida. urgente, despierta. Urgente hoje, desperta, Que la acorda. barca de tu vida Que o barco da sua vida se está hundiendo se está afundando y no te das dando cuenta e você não está dando conta que está afectando tu vida. que isso está afetando a sua vida. Y no solo tu vida, E não somente a sua vida, sino la de alrededor de tu vida. senão aqueles que estão ao redor da sua La de vida. tus padres, Dos seus pais, la de tus amigos, dos seus amigos, la de tus hijos, dos seus hijos, la de tus dos seus familiares. filhos, dos seus familiares. Yo no entiendo el proceso de Jonás. Eu não entendo o Yo processo. no entendía el proceso de Jonás. Eu não entendia o processo de Jonas. Hasta que comprendí Até que eu entendi que hay un llamado y un propósito. que tem um chamado e um propósito. Muchas veces es necesario Muitas vezes é necessário pasar por un segundo proceso passar por um segundo processo para que tú vuelvas al camino correcto. para que você possa voltar ao caminho Momentos correto. de oscuridad y soledad. Um momento de escuridão e solidão. Es necesario tocar fondo. É necessário tocar o fundo. Yo no sé si hoy estás tocando fondo. Eu não sei se você já está alcançando o fundo. Yo no sé si alguien de acá sabe si tu amigo que está al lado tuyo, Eu não sei se alguém sabe se o seu amigo que está ao seu más que lado, tú lo ves con una felicidad. você vê ele como uma pessoa feliz. Muchas veces los jóvenes y los adolescentes Muitas vezes os jovens e adolescentes nos disfrazamos, se fantasiam, nos ponemos una máscara colocamos uma máscara para que nuestro entorno para que em volta da gente no se dé cuenta não se dê conta, el caos não se perceba que o caos que estamos viviendo en nuestro que interior. nós estamos vivendo no nosso interior. Es necesario tocar fondo, É necessário tocar o fundo. porque hasta que no toque fondo, Até que você não toque o fundo, no vas a encontrar el propósito. você não vai encontrar o propósito. En el fracaso No fracasso es donde encontramos nuestras é victorias. quando nós encontramos as nossas vitórias. La intimidad con Dios nos corrige. Na escuridade é quando Nos perfecciona. Deus nos corrige, na intimidade com Ele. Si estás tocando en tu vida, Se Deus está tocando a sua vida, en el fondo, tocando a sua vida, te colocando no fundo, entonces estás listo então é porque você está pronto para aceptar el llamado, para aceitar o chamado, para aceptar el propósito. para aceitar o propósito. Si hoy día has llegado Se hoje é chegado, con un proceso difícil en tu vida, se hoje você chegou com um si processo estás viviendo difícil na un sua caos en vida, tu se familia, você tem vivido um si caos estás na sua viviendo- si família, estás viviendo un caos en tu se universidad, você está vivendo um caos na sua si universidade, estás viviendo un caos en tu trabajo, se você está vivendo um caos no seu trabalho, yo te invito eu te convido a que te levantes para que você se levante con fe com y fé aceptas el llamado e aceite o chamado y el propósito e o propósito que Dios tiene en tu que vida. Deus tem para sua vida. ¿Cuántos hoy se quieren levantar? Quantos hoje querem levantar? ¿Cuántos hoy quieren aceptar el llamado? Quantos hoje querem aceitar o chamado? Yo quiero invitar a los adoradores. Quero convidar os músicos Quiero que entonemos una canción. que a gente cante uma canção. Yo quiero que tú puedas entender el propósito de Dios. Quero que você possa entender o propósito de Deus. Que tú no juzgues el proceso que estás Que viviendo. você não julgue o processo que você está sino vivendo, acepta el proceso. senão que você aceite esse processo. Sino acepta la crisis. Aceite a crise, Acepta la dificultad. aceita a dificuldade. Muchas veces viene con dolor y tristeza. Muitas vezes vem com dor e com tristeza, Pero toda crisis mas toda crise trae una bendición. traz uma bênção.
Dios tiene un plan. Deus tem um plano. Hey, iglesia, Dios tiene un plan. Ei, igreja, Deus tem um plano. Y no hay manera E não há maneira de huir de su presencia. de fugir da sua presença. Si tú crees que tu plan, Se você acredita que o seu plano, si tú crees que tu propósito se você acredita que o seu propósito es solo venir a la iglesia, é só vir para a igreja, es solo estar é sentado, só para estar sentado, es solo mostrar una sonrisa, é só para colocar um sorriso. yo hoy día Eu hoje te digo que ese no es el llamado te ni el digo que propósito. hoje não é o seu chamado e não é o El seu llamado de propósito. Dios, O chamado de el Deus, propósito de o Dios propósito de Deus es mucho más grande, é muito maior. es mucho más grande, É muito maior. es mucho más grande É muito maior de lo que tú do entiendes. que tu entende. Es algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Es algo que tú no vas a alcanzar É a algo que entender, você não vai conseguir porque entender. está más allá de tu Porque entendimiento. está muito mais para lá dos seus entendimentos. Yo te desafío Eu te desafio a que te levantes. para que você se levante. Si tú eres un hijo de Dios, Se você é um filho de Deus, si tú tienes la fortaleza, e se você tem a si fortaleza, tú tienes la fe se você tem a fé de poder volver a encontrarte, de poder volver a encontrarte, poder voltar a se encontrar, aunque estés viviendo ainda que você esteja vivendo en el vientre del pez, dentro do ventre do aunque peixe, estés viviendo en la soledad, ainda que você esteja vivendo na solidão, aunque estés viviendo en la oscuridad, ainda que você esteja vivendo na escuridão, aunque tu espíritu no pueda ver, ainda que você não possa ver, muchas veces no se nos ha revelado el propósito. muitas vezes não é revelado o Y propósito. como joven y adolescente, E como jovem e adolescente, es muy difícil é muito difícil entender cuál es mi llamado. entender qual é o meu chamado. El llamado de Dios O chamado de Deus es hacer é fazer la voluntad a vontade de Dios. de Deus. Yo hoy día no quiero desafiar a todos. Hoje eu não quero desafiar todos vocês. Yo quiero solo desafiar Eu quero somente desafiar a los valientes, aqueles que são valentes, a los que creen en Dios, aqueles que creem em Deus, a los que creen que Dios tiene un llamado y un Aqueles propósito para su que vida. creem que Deus tem um chamado e um propósito para suas vidas. Mas yo creo que todos tenemos un Mas llamado. eu creio que todos temos um chamado. Pero Dios hoy Mas Deus hoje va a llamar a algunos vai chamar alguns y el Espíritu de Dios e o Espírito de se Deus está moviendo se está movendo en esta iglesia nessa igreja, por cada banca. por cada banco, Está removiendo el corazón. está movendo o coração. Muchas veces llegas con un corazón duro. Muitas vezes você chegou aqui com o coração duro. Muchas veces atraviesas esta puerta con Muitas vezes dificultades. você atravessa essa porta com Pero dificuldades. Dios hoy quiere desafiar Mas hoje Deus quer te que desafiar. tú pases al Que altar. você venha pro altar. Mi padre me enseñó Meu pai me ensinou. desde pequeño. Desde pequenininho. Santo eres tú, Señor. Adoramos al Señor. Él me enseñó que en el altar de Dios, Ele me ensinou que no altar de Deus, con la palabra, quando a palavra, que acá corren ríos de agua viva. que aqui correm rios de águas Que vivas. acá corren ríos que transforman la vida. E aqui correm rios que transformam as vidas. Yo no quiero decir que allá atrás no está la presencia Eu não de Dios. quero dizer que lá atrás não tem a presença de Deus. La presencia de Dios está en todo lugar. A presença de Deus está em todo lugar. Pero en el altar de Dios, Mas no altar de Deus, tú puedes aceptar el llamado. você pode chegar mais perto Tú do seu puedes chamado. aceptar el propósito. Você pode aceitar o seu propósito. Mas yo te invito a que pases adelante. Por isso eu te convido para que você venha aqui na frente. Pasa adelante, pasa. Vem aqui queremos para frente, orar por vem ti. aqui para frente, vem aqui para frente. Yo quiero invitar a Venha mi para cá, esposa. vem para cá, venha para cá. Sole. Yo voy a invitar a mi esposa. Quero convidar a minha esposa. Y mi esposa va a levantar Minha esposa vai levantar una oración uma oração con llamado y con propósito. com chamado e com propósito Para cada valiente para cada valente que hoy pasó al altar. que hoje passou e veio aqui na A frente do altar. aceptar el llamado. Vai aceitar o chamado. Tu vida no será más igual. A sua vida não será mais igual. Si tú crees que tu propósito Se llamado você crê no propósito e no chamado. tiene un punto de partida, Tem um ponto de partida. hoy día Hoje, el llamado y el o propósito chamado e o propósito no va a tener un punto de retorno. não vai ter um culto de retorno. No vas a poder retornar Você atrás. não vai poder voltar atrás. Solo vas a avanzar Você só vai avançar al llamado, pro chamado, al propósito pro propósito que Deus tiene para tu vida. tem para sua vida. Aleluya. Aleluia! Dios, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu bendición y tu unción, Señor, sobre esta iglesia, para que tu amor, Señor, hoy se abra, Señor. Abre las puertas del cielo, Señor, para esta iglesia joven. Esta iglesia valiente, A igreja esta valente. iglesia con propósito, Igreja Señor. com propósito. Oh Dios Espíritu Santo, aquí está la Espíritu generación Santo, nós que va a entregamos liderar aqui aquello que nació en el corazón de una familia pequeña. uma família pequena. Esta generación Essa geração va a tomar vai tomar la presencia de a Dios presença de para Deus llenar cada asiento, para que pueda llenar cada asiento, tomarem cada em silla, cada cadeira ajá, de este lugar.
deste lugar. Quiero que todos ustedes levanten sus manos Quero que todos vocês levantem suas mãos reciban hoy e recebam el hoje propósito de o Dios para propósito sus de Deus vidas, para suas vidas, el propósito de Dios o propósito de para tu Deus para vida, suas famílias, para sus amigos, para seus amigos, para sus hijos, para seus filhos, todo aquello que no se entiende hoy todos aqueles que não entendem, va a ser revelado por vai Cristo ser revelado para tu vida. para a sua vida. Todo aquello que hoy no entiendes Todos va a aqueles que não ser entendem, revelado para tu vida en el nombre vai ser de revelado Jesús. para a sua vida em nome Oh, de Espíritu Jesus. Santo, bendice tu iglesia, Espíritu Señor. Santo, abençoa sua igreja, Gracias Senhor. por este momento. Bendice, Señor. Abençoa neste Bendice, momento. Dios mío, cada Abençoa neste joven. momento, Pai. Ve cada corazón. Cada coração. Ve la necesidad. Cada necessidade. Revela propósito. Cada propósito. Revela, Señor, cada rol. Libera, Senhor, que cada tiene el cada nombre dom, de cada Senhor. joven aquí en este lugar. Señor, gracias. Obrigado, Gracias, Senhor. Dios mío. Queridos, a história de Jonas, ela me chama muita atenção, porque a palavra vai dizer que ele decide comprar um bilhete, uma passagem, para um lugar que na época era extraordinário. Era um polo industrial, onde pessoas, existia um grande porto, um lugar bonito, onde as pessoas de todos os lugares gostariam de ir para lá. Talvez você esteja aqui e já comprou uma passagem para um lugar que não é o lugar a qual Deus te chamou para ir. Nínive era um lugar de conflito para Jonas. Nínive era um lugar desagradável para Jonas, onde ali existia um povo que não tinha muito acordo, não tinha uma mentalidade compatível com a mentalidade de um cristão, de um filho de Deus. Ali existia um povo perseguidor de cristãos. E aí talvez nós, como filhos de Deus, estejamos buscando um lugar que é belo aos olhos, mas que não nos leva a cumprimento de propósitos. E o salmista, ele é muito claro quando ele vai dizer o seguinte em Salmo, no capítulo 16, versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, porque na tua presença há plenitude e alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Sabe o que o salmista está dizendo? Que plenitude e satisfação só se encontram em Jesus e nos seus propósitos. A verdadeira plenitude não está num belo lugar onde os homens nos aceitam. A verdadeira plenitude está no lugar onde nós somos obedientes ao Senhor, e nele nós encontramos satisfação para desfrutarmos da fidelidade do Deus que nós servimos. E hoje a mensagem dessa noite, muito obrigado, pastor querido, foi uma mensagem de alerta, para que não venhamos seguir um evangelho pelos olhos, mas um evangelho que é guiado por propósitos eternos. E hoje Deus está realinhando os nossos corações para vivermos verdadeiramente os seus planos e os seus projetos. E eu não quero que você fique pensando que essa mensagem foi para o irmão que está do lado. Essa mensagem foi para a minha vida e foi para a sua vida também. E eu quero, em nome de Jesus, te fazer uma pergunta. Eu quero que todos fechem os olhos. Você que entende que o seu propósito precisa ser realinhado por Deus. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor e que nessa noite quer dizer ao Senhor: Pai, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu tenho visto as tribulações, eu tenho visto a tempestade, mas nessa noite eu decido acordar o Senhor no meu barco, para dizer para que essa tempestade se cale e para que eu vá ao encontro dos teus propósitos. Se você é essa pessoa que quer ser intencional com o Senhor e dizer: hoje é o dia aceitável do Senhor, e hoje eu não saio daqui sem a minha promessa. Se você quer ser essa pessoa, quer tomar essa decisão, eu quero que você levante suas mãos, que eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe também a sua vida, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite que você quer tomar uma decisão radical, de colocar o Jesus no barco da sua vida, não tenha vergonha. Jesus está aqui neste lugar, Ele veio para ter um encontro profundo com você. E eu quero que você permita-se dar um passo de fé e declarar: Senhor, a minha vida é tua, faz o que o Senhor deseja. De repente pode não ser agradável aos meus olhos, mas será agradável às tuas promessas, ao teu propósito.
e isso me basta. Se você quer tomar essa decisão, eu quero que você levante suas mãos, que eu quero orar por você. Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque onde existe a Tua presença, existe transformação, existe salvação, existe encontro do pecador com a Tua cruz. Este lugar é um lugar de pecadores. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós, em um momento da nossa história, fizemos más escolhas. Mas nessa noite, Pai, nós queremos nos render ao Senhor e declarar que nos sujeitamos aos Teus propósitos. Nós queremos viver as Tuas promessas. Nós queremos dizer não para o nosso coração enganoso e dizer sim às Tuas promessas eternas. Nós sabemos que na nossa identidade de filhos, nós temos um destino de glória em Teu nome. Nós somos a Tua igreja vitoriosa e não queremos mais caminhar como rejeitados, como mendigos, como peregrinos sem um destino. Não, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, onde as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo em Ti. Que essa novidade de vida seja o grande registro dos Teus filhos, que eles saiam daqui nessa noite certos de que os seus futuros estão nas Tuas mãos. Pai, aqueles que decidiram voltar para os Teus caminhos, traga convicção que o nome deles está escrito no livro da vida, e hoje somos feituras Tuas, feitos colunas do Teu reino, para sermos de fato sacerdotes que manifestarão a Tua glória onde estivermos, porque nós servimos a um Deus que é 3 vezes santo e que decidiu não mais nos chamar de servos, mas hoje nós somos amigos de Deus, e essa terra aguarda a manifestação desses amigos que nessa noite decidiram dizer sim ao Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Só quem concorda comigo, fala um amém, dá um glória a Deus com muita alegria, em nome de Jesus. Agora levante suas mãos, que eu quero abençoar a sua vida. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora, inspiradora e libertadora de Cristo Jesus, e a inspiração, a consolação e a graça do Espírito Santo esteja sobre sua vida, te trazendo alegria, te trazendo paz, te trazendo força e intrepidez, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, let's go! Aê, Deus te abençoe!